Hoje, eu vou falar sobre uma passagem muito conhecida da Bíblia. E talvez uma das que a gente mais cite em aconselhamentos, em conversas, no geral, certo? É uma passagem muito conhecida. Talvez eu aborde alguns pontos que sejam necessários você fazer um esforço maior aí na sua cabeça, você se concentre mais um pouco, mas eu vou, ao longo do tempo, trabalhando nela. Aos pouquinhos a gente vai tendo essa consciência. Vamos ler o texto todo e vamos aplicar esse texto na nossa vida. Vejam só, assim como eu começar a ler, você já vai perceber que passagem é. Então vamos lá, Marcos 9, e é onde começa a nossa história. Versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo rígido. Pedi a teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Vejam que coisa impactante. Eu já vou começar aqui, já vou aplicar algumas coisas. Inicialmente, a gente sempre, essa passagem sempre nos traz esse sentimento. Um pai aflito, um pai com problema seríssimo, uma filha, um filho endemoniado, algo que estava perturbando a sua consciência, o seu coração. Ele leva esse filho para os discípulos, e aqui a gente pode fazer uma associação como ele leva esse filho para a igreja, ele leva esse filho para homens de Deus, ele leva esse filho para pessoas que têm Deus no seu coração. E lá, esses discípulos não conseguem ter nenhum tipo de manifestação espiritual, não conseguem libertar aquele garoto. E, ao invés de continuar ali com aquele pai e conversando com aquele pai, o que acontece? Eles começam uma discussão grande com os mestres da lei, e uma discussão tremenda. E aí, enquanto os discípulos conversam e discutem o que está certo, o que está errado, o demônio faz e acontece na vida do menino. Enquanto a igreja gasta tempo discutindo as suas doutrinas, as suas bíblias, a sua fé, os seus ministérios, o demônio tem agido e feito muita coisa na sociedade e na vida das famílias das pessoas. Entenderam? Até onde o que nós, como igreja, discutimos tem impactado e transformado vidas de pessoas. Até onde nós temos nos fechado em ambientes de discussão e pessoas sofrendo ao nosso lado que não conseguem compreender, entender e ser libertas por causa daquilo que nós falamos e pregamos. Essa é uma reflexão muito forte que nós temos que fazer, porque aqueles discípulos falaram: o que será que aconteceu? Por que nós não tivemos poder? Será que está faltando alguma coisa? Homens de Deus que vivem no meio de Deus, no meio andando com Jesus, conhecem a palavra de Deus, mas sem poder. E talvez você até conheça pessoas assim, pessoas que sabem a Bíblia decorado, citam versículos para tudo que você fala na sua conversa, mas não parece ter uma vida transformada, não parece ter uma conexão espiritual, não parece ter amor no coração. Mas vejam só o que aconteceu no texto, eu vou continuar falando com vocês. 19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Esse aqui é daquele demônio que faz um escarcéu mesmo, né? Ele faz, sai rolando, uma espuma pela boca. Que ele gosta de chamar a atenção. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos disserem: aí, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie, essa casta, só sai pela oração e pelo jejum. E Jesus faz uma proclamação muito forte e diz que essa é uma geração de incrédulos. É uma geração de pessoas que não têm cultivado e crescido na sua fé. Não é isso? Ele faz uma sentença forte. E talvez quando a gente perceba que a nossa fé não tem gerado frutos, ou que a gente não tem capacidade de transformar a vida de pessoas, ou que essa igreja está discutindo assuntos e o mundo tem ganhado terreno, a gente olha para Jesus e pensa: poxa, acho que está faltando consagração. Tem faltado oração. Tem faltado jejum. Tem faltado estudar a Bíblia. Tem faltado ser um crente de verdade. Porque se eu estou aqui e não consigo fazer as coisas, é porque tem faltado assim, uma vida cristã de verdade. E esse virou, então, um mantra universal que todo mundo repete, que é: sabe o que você está precisando? De oração e de jejum. Até porque oração e jejum e maracujina não faz mal a ninguém. E se você está precisando de qualquer coisa na vida cristã, cabe você falar: pois ore e faça um jejum. Eu estou com um problema no casamento. Sabe o que você precisa? Fazer oração e fazer um jejum pelo seu casamento. Eu estou com um problema na minha vida financeira. Olha, oração e jejum é uma boa pedida para você. Não é? É bom. Sempre é bom. Sempre é sucesso, é top 10. E você pode usar isso e isso faz parte da sua vida. Agora, talvez, a gente sempre esteja olhando esse texto na perspectiva de um seminário de expulsão de demônios. Como é que se expulsa demônio? Como é que se expulsa os meus demônios? Como é que eu expulso os problemas da vida? Como é que eu tenho poder espiritual? Aqui Jesus estava ensinando um seminário de poder espiritual. Oração e jejum vai te dar poder do Espírito. Essa é a perspectiva de sempre quando a gente entra nesse texto, é perguntando por que aqueles discípulos não tiveram unção? Por que aqueles discípulos não tiveram autoridade? No entanto, eu queria trazer uma nova perspectiva sobre esse texto para acrescentar na sua cabeça. Eu queria trazer uma nova perspectiva, um novo entendimento, e queria que você olhasse comigo sobre uma outra ótica. Porque Jesus, quando chegou, apesar da discussão que estava rolando de quem tinha poder e quem não tinha, como é que faz para ter poder, ele não entrou nessa discussão. O foco de Jesus não estava em quem tem poder e quem não tem poder. Ele olhou para o Pai. Ele prestou atenção na pessoa que estava sofrendo, na pessoa que tinha um problema, na pessoa que estava passando por dificuldade. A discussão para Jesus de quem tem poder e quem não tem poder não interessa para ele. Ele está preocupado com aquela família e aquele pai que está sofrendo. E talvez seja isso que eu quero trazer para vocês. Vamos olhar pelo olhar de Jesus e você esteja aqui hoje, eu esteja chamando você para essa realidade. Hoje, talvez seja o dia de Jesus olhar para a sua vida e olhar para a sua causa e olhar para o seu problema, a despeito que pessoas têm falado da sua vida, a despeito que pessoas têm tentado mudar a sua vida e não têm conseguido, a despeito da tua busca por igrejas para tentar resolver tua situação. Hoje Deus, apesar dessa discussão toda, deixa ela de lado e olha a sua vida e quer ser, e quer fazer algo com você. Quer conversar com você. Mas esse olhar de Jesus, ele é consolador, ele é um olhar de bênção e de milagre. Você chega na presença de Deus, você não sai vazio, mas ele também é um olhar desafiador. E pode ser que talvez hoje, agora, a gente tenha um momento de desafio e de confrontação. E eu quero trazer isso para nós agora. Vejam, a primeira perspectiva que nós temos sobre esse olhar e sobre esse pai, e o que eu queria trazer para vocês hoje, está aqui, deixa eu botar aqui no versículo certinho, está aqui. Começa com esse pedacinho do versículo que diz assim:
Pedi a teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Apesar da dor, não coloque o pai na posição de vítima. Porque nós, ao se aproximarmos desse texto, estamos focados na incapacidade dos discípulos e não pensamos no pai. Só que Jesus falou que a geração incrédula era todo mundo. E esse pai conviveu com o problema de um filho endemoniado por muitos e muitos anos e não teve fé também para resolver sua situação. Ele também não teve capacidade de gerir sua vida e de construir sua vida de forma que ele não carregasse esse fardo. Assim como os discípulos não tiveram autoridade, esse pai também não tinha autoridade. Veja que a intenção é eu, a vítima, o sofrido, o que está com o coração amargurado, vou levar a minha questão para ungidos de Deus, para pessoas que têm o poder, para pessoas que têm autoridade, porque eles vão resolver o meu problema, porque eles têm a unção de Deus, porque eles são de Deus, e eu vou lá, e a partir do momento que esses que têm a unção não conseguem resolver, eu saio frustrado e digo, os seus discípulos não resolveram o meu problema. Porque a rezadeira, o cara da unção, o cara da expulsão, tinha que ter resolvido o meu problema. Vejam, eu vou falar de uma outra forma para vocês verem se vocês conseguem compreender. Se um dia chegar um amigo seu na sua casa e disser que tem sofrido uma opressão espiritual do devorador, que ele não consegue juntar dinheiro de jeito nenhum, e que na vida dele todos os empregos que ele consegue se acabam, porque o Mamon, a entidade Mamon, está atacando a família dele desde criança, e ele pede a sua oração, e você ora por ele, impõe a mão nele, repreende em nome de Jesus, e ele sai de lá. Acontece que ele continua gastando, continua se lascando, continua tendo problema. Dali adiante, esse cara fala, o meu problema foi que eu levei minha questão para o discípulo de Cristo, vocês oraram e eu não fui curado. Eu tenho problema financeiro, mas o discípulo que orou por mim não resolveu. Você que orou por mim é culpado de eu ainda estar assim. Porque você não teve a unção. Sabe o que você precisa? Oração e jejum. Você não tem unção nenhuma, não. Eu levei minha questão para você, você orou, ainda estou com problema no meu casamento. Cadê tua unção? Cadê? Oração e jejum para você. Você orou e meu casamento está com problema ainda. A despeito de que eu posso ter uma vida escangalhada, eu posso ter uma vida sem fé, eu posso ter uma vida que destruir minha família. Mas se eu vou para você e você ora e não acontece, é você que é o culpado. Aí por isso que as pessoas fazem a sexta-feira do descarrego, a igreja assim, venha para cá se você tem um encosto, venha para cá se você passou na frente de uma casa de encosto, venha para cá se você apertou a mão de alguém que tem um encosto. Se você tem um encosto, aqui os ungidos de Deus vão tocar em você e vão libertar você. Independente se você tem uma vida transformada, se você tem fé, se você é alguém que tem Deus ou não, não importa. É um ungido que tem o poder para te transformar. É os discípulos que tinham a obrigação de transformar a vida dele. Apesar da dor, não coloque o pai na posição de vítima. Apesar da sua dor, não se coloque como vítima. Porque você pode ter um problema seríssimo, mas está dizendo que a culpa é dessa igreja. A culpa são dos discípulos dessa igreja. A culpa é do pastor. A culpa é dessa denominação. A culpa é falta de unção desse pastor que não orou por mim. Quantas vezes, depois que eu virei pastor, antes não acontecia não. As pessoas me pedem para ir lá na casa dela orar para expulsar alguma coisa na casa dela. Eu recebo mais ou menos 2 vezes por mês. Por quê? Porque elas acham que a oração dela não vai funcionar na casa dela. E quem é que tem que funcionar? A oração do Felipe, que é pastor. Porque ele é mais ungido do que eu. Aí eu explico para ela, olha, a minha oração tem tanto poder quanto a sua. Porque quem tem poder é Deus, e não eu. Eu não tenho poder, não. Você está achando que eu tenho algum poder, que sai da minha mão, sai um raio e a coisa acontece? O poder é de Deus. E a sua oração, olha, não há nenhum intermediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo.
Ele é o único caminho e a verdade e a vida. Ele é o único mediador. Então, quando eu quero chegar até Deus, eu passo por Jesus Cristo e chego em Deus. Mas o que as pessoas estão fazendo é, eu levo a minha questão para um sacerdote, uma rezadeira, um ungido, um discípulo, e esse discípulo chega em Deus. Então, esse discípulo virou meu intermediador com Deus, e não Jesus. Jesus é meu único e suficiente. E se eu levo para um sacerdote, para ele ser o meu intermediador, esse sacerdote virou Jesus. O véu foi rasgado. Diz que o sacerdote, na época do Antigo Testamento, entrava lá no Santo dos Santos e ele expiava o pecado do povo. Ele era um intermediador, mas quando Jesus Cristo morreu, acabou esse negócio do sacerdote que nos intermedia. E agora você tem livre acesso ao Pai. Diz que podemos entrar com toda a confiança na presença de Deus. Então, toda vez que alguém me diz assim, vai lá em casa fazer uma oração, que eu estou sentindo que está uma opressão espiritual lá em casa, eu digo, faça você. A sua oração, você precisa restaurar a sua fé. E não pensar que ungidos vão restaurar a sua vida. Você precisa transformar a sua vida. E não achar que ungidos vão fazer por você aquilo que você deveria estar fazendo. E por isso eu vou afirmar de novo, e vocês talvez tenham essa consciência diferente agora. Jesus não se preocupou com os discípulos ter poder ou não ter poder. Ele foi direto na fonte do problema, que era o Pai. Por isso que essa palavra consola, nos traz a ideia de que Jesus está olhando para a nossa causa, mas também nos desafia. Nos desafia a sair do nosso comodismo e começar a olhar para a nossa própria fé, como é que ela está. Aí, o que acontece aqui? O versículo diz assim, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Aí Jesus pergunta, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, ele respondeu. Quando Jesus viu o menino, ele teve um sentimento diferenciado. Ele pensou assim, não, esse negócio aqui está diferente. Ele pensava que havia um demônio comum, um negócio assim simples acontecendo, e veio um negócio, né, muito mais diferente. Ele chega a dizer que é uma casta diferente, é um tipo diferente de demônio. Não é? No final do versículo ele não fala isso, no final do texto? E ele, antes de fazer qualquer coisa com o menino, ele vira de novo para quem? Para o pai. Escuta, há quanto tempo esse menino está envolvido com essas práticas espirituais? Há quanto tempo sua família tem conexões espirituais com esse demônio? Por quê? Essa pergunta, há quanto tempo, se você fizer para qualquer pessoa, hoje, que tem algum tipo de problema espiritual, se você fizer essa pergunta, há quanto tempo isso está acontecendo? A resposta que todo mundo me dá, não precisa, todo mundo me dá é assim, não, porque teve uma época que eu mexia com essas coisas. Teve uma época que eu invocava esse tipo de coisa. A minha mãe sempre invocou esse tipo de coisa. Ah, eu estava lá, tinha feitiçarias, tinha opressões, eu recebi o caboclo, eu recebi aquilo outro. Eu sempre tive, quando as pessoas chegam para mim para perguntar sobre isso, sempre quando eu pergunto há quanto tempo, surge essa história na família de alguém, ou algum tipo de envolvimento, que abriu uma porta e as pessoas acharam que poderiam brincar com isso de uma maneira tranquila, que poderiam se envolver com isso como se não tivesse consequência, e isso entrou na vida e a pessoa começa a ter visagens, sonhos, ouvir vozes, e acabam tendo o tipo de possessão. Quando Jesus olha para o pai e pergunta, há quanto tempo isso está acontecendo? E naquela época era muito comum a idolatria e o envolvimento com práticas fora da religião judaica. E o texto fala de que aquele filho está tendo aquilo desde a vida intrauterina. Não é que ele, quando começou na infância, não. Desde a barriga da mãe ele está tendo aquele negócio. Então ele começou a puxar e confrontar o pai. Há quanto tempo esse problema tem dominado a vida de vocês? O que eu quero com isso? Trazer algum seminário espiritual de demônio? Não. Eu quero trazer para a vida de vocês de uma forma diferente. Uma casta mais pesada é uma casta em que você está comprometido e envolvido por muito mais tempo. Por quanto tempo você tem se envolvido com o seu pecado?
desde a infância? Há quanto tempo ele virou um pecado de estimação que você não larga mais? Quanto maior o envolvimento que você tem com o seu problema, quanto maior o envolvimento que você tem com o seu pecado, mais difícil será expulsá-lo. Mais difícil será a sua libertação disso. Porque o seu comprometimento é tão grande que parte de você não quer deixar. Parte de você está envolvida espiritualmente com aquilo. E quando eu digo eu quero sair, pode ser que você não queira de verdade. Tem um meu gato lá em casa, ele fica miando para entrar em casa. Aí você abre a porta e ele não entra. Aí você fecha a porta e ele começa a miar de novo. Aí você abre a porta e ele fica na porta. Tem crentes que são assim. Você quer resolver o seu problema hoje? Quero. Aí você abre a porta, ele não sai. Você quer deixar esse pecado na sua vida hoje? Você quer transformar a sua realidade? Eu quero. Próxima semana está lá ele de novo. Ele não deixou. Até que ponto você quer ser transformado? Que tipo de comprometimento esse pai tinha com a fé verdadeira de Deus? Porque quanto mais comprometimento nós temos, mais difícil vai ser essa transformação. Tem momentos até que chegam pessoas para se aconselhar com os pastores, que tem uma vida tão envolvida naquele negócio que você diz, olha, eu posso orar, mas eu não sei se vai ter resultado. E os discípulos oraram e não tiveram muito resultado. Porque você precisa tomar uma decisão. Olha só, até que ponto existe um comprometimento com o seu problema e por isso ele não é solucionado? O problema faz parte de mim, meus pecados de estimação. Até onde a culpa é da igreja, dos pastores, das doutrinas, das pessoas e não de sua própria fé. O pai tenta mais uma vez conversar com Jesus. Ele diz assim, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ele então, agora, em vez de pedir para os discípulos, ele pede para Jesus. Só que Jesus, em vez de curar, ele faz de novo, ele devolve a pergunta. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Porque Jesus não fazia nenhuma cura e nenhuma expulsão sem dizer, a tua fé te curou. Onde está a tua fé? De que adianta eu expulsar esse demônio se a sua vida não foi restaurada? Pai, tu crê? Aí o pai responde assim, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É um sentimento agridoce. Ele crê, mas está meio assim. Olha, eu tenho fé na transformação de Deus, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu tenho mais, sei lá, me ajuda, Deus, porque eu estou buscando ser transformado, mas eu não sei até onde eu consigo ir. E na Bíblia tem um versículo, uma passagem muito impressionante, que diz assim, eu queria que vocês lessem com paciência comigo. É Mateus 12, versículo 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Quando Jesus vai restaurar aquela criança, ele precisa primeiro restaurar o pai e a fé daquela família. Porque se ele tirar o demônio daquela criança, e aquela fé não foi restaurada, esse demônio vai vaguear pela terra, vai dar uma volta, vai encontrar a casa vazia, varrida e bem arrumada, vai voltar e vai trazer mais 7 piores. Então, meu irmão, quando você pede para alguém ir orar na sua casa lá para expulsar o demônio, pense 2 vezes. Porque se você não transformar a sua vida, vai piorar a sua situação. Se você não mudar a sua realidade, a sua essência, faz piorar a sua busca espiritual. E o que Jesus diz, para isso ter realidade, para você conseguir a sua bênção, seu pai, para você conseguir sua bênção, você precisa ter uma vida de fé e transformação agora. Porque você tem construído a sua família com uma fé agridoce. Você tem construído a sua casa de uma forma que não tem estabelecido o poder de Deus ali dentro. E talvez quando você pense,
essa casta só sai com jejum e oração, você começa a não pensar mais nos discípulos, mas você pensa que era o pai que precisava de jejum e de oração. É aquele pai que tinha autoridade sobre aquela casa que precisava ter uma vida de jejum e de oração. Aquele pai que precisava ter uma fé fortalecida e parar de dizer, eu creio, mas não sei muito bem assim. Me ajuda. E na sua casa, como é que está? Você é sacerdote lá na sua casa. Você tem autoridade sobre a sua casa. E você tem construído uma fé em cima de conexão com Deus, com oração, com jejum. Ou você tem discutido coisas bíblicas e o demônio tem feito uma volta lá. Você tem falado de Deus, abrido a Bíblia, discutido sobre ministérios, mas o demônio está fazendo uma volta lá e nem está se incomodando com você. Em vez de Jesus entrar nas discussões, ele foi, pai, como é que está a tua espiritualidade? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua fé? Por que você não teve autoridade até hoje para expulsar esse demônio da sua casa? Por que você é refém até hoje disso na sua vida? Que tipo de envolvimento você tem com isso? É preciso muita oração e é preciso muito jejum. É preciso selar essa família, restaurar definitivamente a fé dessa família, para que esse demônio não volte. Aí Jesus diz assim, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Porque uma fé restaurada faz com que esse demônio não consiga mais voltar para essa casa. Nunca mais entre nele. Nunca mais dê um passeio pelo mundo e volte a entrar nesse menino. Porque agora esse menino caiu como morto. E agora Jesus restaura ele e ele passa a viver novamente. Porque nós somos mortos para o velho homem e nascemos de novo para uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu morri para a minha velha criatura, como aquele garoto parecia ter morrido. E agora eu fui restaurado uma nova criatura que agora pode ver e pode escutar e pode ter uma comunhão perfeita com o Pai. E essa nova criatura não está debaixo do príncipe da potestades do ar, mas está debaixo do reino do Filho do seu amor. Entendam isso, porque assim como Moisés resgatou o povo do Egito das mãos dos faraó, o resgate que Cristo tem em nossa vida é entrar no reino do inimigo, no reino do valente, como diz a palavra de Deus, amarrar o valente e resgatar o seu povo para o reino do Filho do seu amor. E diz a palavra de Deus que ele nos faz assentar juntamente com ele nos lugares celestiais. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes nós estávamos sob a autoridade de um mundo caído, de espíritos malignos, do príncipe da potestade do ar. Mas quando nós somos atingidos e transformados pelo Espírito Santo e pela fé, nós saímos da autoridade do maligno e estamos agora debaixo da mão de Deus. E debaixo da mão de Deus, o maligno não nos toca. Para você ter uma realidade onde a sua família é blindada contra espíritos malignos, é preciso ter uma vida de fé. E uma fé transformada em Jesus Cristo. E não é minha oração. Não é a oração do pastor, não é a oração da rezadeira, é a sua oração. Porque se você não tiver essa autoridade, não adianta discípulo orar para você, porque eles não terão poder. Ah, mas os discípulos eles também tinham que melhorar no poder. Beleza, se eles tiverem que melhorar, beleza, mas você tem que fazer o seu papel. E olha só, nas passagens anteriores, Jesus chegou e soprou sobre eles o Espírito e disse que eles teriam poder para submeter demônios. E eles saíram por várias cidades expulsando os demônios. Não era caso dos discípulos não terem poder. Eles tinham acabado de ter um sucesso em expulsão de demônios. E disseram para Jesus, olha, nós conseguimos expulsar vários demônios. Nós conseguimos fazer a obra. O problema não era os discípulos, era o Pai. E meu irmão, muitas vezes a gente fala aqui para você não ficar se apoiando em ungidos de Deus, como talvez na sua cabeça você fique pensando, eu estou diminuindo os ungidos, eu estou diminuindo os servos de Deus. Eu não estou não, eu estou elevando vocês à posição de ungidos. Entendeu?
Vocês se tornaram sacerdotes também. Vocês são ungidos de Deus também. A sua oração tem tanto poder quanto a minha. Porque vocês não são assim, pobres, coitados, vítimas, levando o seu problema para os ungidos de Deus. Vocês também são discípulos do Senhor. Amém? E nunca mais entrou nele. E nunca mais entrou nele. E nunca mais entrou nele. Não vai entrar mais na sua vida. Restaure a sua vida e ele nunca mais vai fazer nada com você. Ele é mentiroso. Ele pode mentir para você, mas ele não tem poder e autoridade para você. Meu irmão, se você, de repente, alguma passagem dessa que eu falei até agora, tocou você em algum ponto, você tem refletido, você tem mexido com o seu coração, eu queria ainda, depois dessa mensagem, fazer uma oração por você. E pedir que você ore junto comigo, para que a gente possa orar juntos por essa sua causa. A gente possa, como igreja, colocar a sua causa diante de Deus. Senhor Deus, eu repreendo qualquer atividade de Satanás aqui nesse meio. Ele esteja derrubado em nome de Jesus. E que cada um aqui, Pai, tenha a autoridade do Espírito Santo para fazer o mesmo em suas casas, em sua família, sobre os seus problemas, sobre o seu trabalho, seja qualquer perseguição, qualquer mentira, qualquer engano, qualquer laço, que seja derrubado em nome de Jesus. Pai, que as famílias sejam libertas, que os filhos sejam libertos e que aqui possa haver restauração espiritual, porque proclamamos que aqui não há lugar para o mal. Aqui não há lugar para problemas espirituais. Aqui só há lugar para o Teu Espírito Santo agir livremente, praticando os dons espirituais, amor, perseverança, bondade, longanimidade, perdão, domínio próprio, amor. Que haja isso na vida desses aqui presentes, Senhor Deus, porque eles têm entendido o poder que há na fé em Jesus Cristo. Senhor, traz confiança e alegria para esses corações. Assim nós pedimos e invocamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, pessoal. Amém.